Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre múltiplos e divisores de números naturais, tá bom? Vou resolver alguns exemplos com vocês de questões contextualizadas para que vocês entendam direitinho esse conteúdo. Vou deixar também um link de questões no Google Forms aí na descrição do vídeo. Só você clicar no link e aí você vai para um questionário no Google Forms para você treinar um pouquinho aí. Vai ter algumas questõezinhas lá para você treinar o que você aprendeu nessa aula, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de múltiplos e divisores de números naturais. Múltiplo de um número natural. Sejam A e B dois números naturais conhecidos, o número A é múltiplo de B se e somente se existir um número natural K, tal que A seja o resultado da multiplicação de B com esse número natural. Desse modo, o conjunto dos múltiplos de B é obtido multiplicando B por todos os números naturais. Os resultados dessas multiplicações são os múltiplos de B. Aqui no caso, o A seria um múltiplo de B. Toda vez que você fizer a multiplicação do número B com um número natural, você obtém um múltiplo de B. Exemplo. Os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Conforme você vai multiplicando o número 5 por um número natural, você vai obtendo os múltiplos de 5. 0 é múltiplo de 5, pois existe um K, né, igual a 0, tal que 5 vezes 0 dá igual a 0. 5 é múltiplo de 5, pois existe um número natural igual a 1, tal que 5 vezes 1 é igual a 5. 10 é múltiplo de 5, porque existe um K igual a 2, tal que 5 vezes 2 é igual a 10. E assim por diante. Conforme você vai multiplicando 5 por um número natural, observa, aqui seria 5 vezes 3, que daria 15. 5 vezes 4, que daria 20. Conforme você vai fazendo multiplicações de 5 pelos números naturais, você vai obtendo, então, os múltiplos de 5, como está descrito aqui, ó. Observe que a lista de múltiplos é dada pela multiplicação de um número por todos os naturais, como eu falei aqui, ó. A multiplicação de um número, que aqui no caso é o 5, por todos os números naturais. Assim, o conjunto dos múltiplos é o quê? Infinito. Por que infinito? Porque você vai multiplicando aí pelos números naturais e o conjunto dos números naturais é infinito. Então, o conjunto de múltiplos que você vai encontrar também é infinito. Divisor de um número natural. Sejam A e B dois números naturais conhecidos, vamos dizer que B é divisor de A se o número A for múltiplo de B, ou seja, a divisão entre A e B é exata, deve deixar resto igual a 0. Como assim? Bora ver um exemplo. 8 é divisor de 152, por quê? 152 é múltiplo de 8. E a divisão entre 152 e 8 é exata. Então, como que a gente descobre se um número é divisor do outro? Olha só, 8 é divisor de 152. O que é que eu tenho que observar? Será que 152 é múltiplo de 8? Se ele for, beleza, 8 é divisor de 152. Outro ponto para observar, se eu dividir 152 por 8, o meu resto vai ser igual a 0? Se for, sim, o 8 é divisor de 152. 6 é divisor de 36, porque 36 é múltiplo de 6, né? Lá na tabuada do 6, você encontra 36. E a divisão de 36 e 6, entre 36 e 6, é exata. Resto é igual a 0. Então, sim, o 6 é divisor de 36. 5 é divisor de 60, porque 60 é múltiplo de 12. Ó, 60 é múltiplo de 5. 5 vezes 12 é igual a 60, né?
E a divisão entre 60 e 5 é exata. Tem o resto ali igual a 0, né? Então, o 5 é, sim, divisor de 60. Vamos resolver alguns exercícios? Exercício número 1. Em um jogo para 2 ou mais pessoas, há 18 fichas vermelhas e 24 fichas azuis para serem distribuídas igualmente entre os participantes. Nenhuma ficha pode sobrar. Ou seja, quando a gente dividir essas fichas, o nosso resto tem que ser o quê? Igual a 0, né? Porque ele diz que nenhuma ficha pode sobrar. Esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? O que é que vocês acham? Vamos ver como é que resolve. Então, vamos resolver a letra A da nossa questão. E ela diz o seguinte: esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? E o que é que a gente tem que fazer para descobrir isso? A gente tem que verificar se o número 18 e o número 24, que são as quantidades de fichas que a gente tem, como diz lá no enunciado, né? 18 fichas vermelhas e 24 fichas azuis. Nós temos que verificar se esses dois números são divisíveis por 3. Por que a gente tem que ver se são divisíveis por 3? Porque ele diz que não é para sobrar nenhuma ficha, né? E se é para ter resto 0, a divisão tem que ser exata, né? Então, vamos lá fazer esse cálculo para verificar isso aí. Começando pelo número 18, que ele diz que a gente tem 18 fichas vermelhas. O 18 é divisível por 3? Vamos lá, fazer essa divisão. 18 dividido por 3. Que número lá na tabuada do 3, multiplicado por 3, vai dar igual a 18? 3 vezes o quê? 3 vezes 6, né? Então, a gente vai colocar o 6 aqui, ó. 3 vezes 6... 18. Faz a subtração. Resto igual a 0. Opa! Então, a primeira ficha, né? As fichas vermelhas, a gente já sabe que a gente vai conseguir dividir para esses 3 participantes e não vai sobrar nenhuma. Agora, vamos fazer o cálculo com as fichas azuis. Lá no enunciado, ele diz que nós temos 24 fichas azuis. Nós vamos fazer 24 dividido por 3. Que número lá na tabuada do 3, que multiplicado por 3 vai dar 24? 3 vezes o quê? Pense aí lá na tabuada do 3. 3 vezes 8, né? 3 vezes 8 igual a 24. Resto igual a 0. Opa, não vai sobrar nenhuma ficha azul. Então, esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Resposta: sim, ele pode ser disputado por 3 participantes. Cada participante vai ter 8 fichas azuis e 6 fichas vermelhas, tá certo? Esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? Tendo em vista que não pode sobrar nenhuma ficha, o que vocês acham? Vamos ver como que resolve? Agora vamos responder a essa questão aqui. Esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? Então, nós temos que fazer o quê? Dividir as fichas vermelhas e as fichas azuis por 4 e verificar se não vai ficar sobrando nenhuma ficha. Por quê? Porque ele diz no enunciado que não pode sobrar ficha, não pode ficar ficha de fora, né? Então, vamos começar com as fichas vermelhas. São 18 fichas. Então, 18 dividido por 4. Vamos lá. Lá na tabuada do 4, você encontra algum número multiplicado por 4 que vai dar igual a 18? O que você acha? Não, né? Você encontra um número que multiplicado por 4 que chega próximo. Quem é esse número? O 4, né? Porque 4 vezes 4 é igual a 16, né? Chega bem perto, porém, não é 18, né? Vai sobrar o quê? Resto 2. Então, aqui, a gente já consegue responder essa pergunta.
né? Esse jogo não vai poder ser disputado por 4 participantes. Por quê? Porque quando a gente distribui as nossas fichas vermelhas, as 18, a gente vai distribuir 4 fichas para cada participante e vai sobrar 2 fichas. E o enunciado diz claramente que não é para sobrar fichas, né? Mas vamos verificar aí se a quantidade de fichas azuis daria para dividir por 4 sem sobrar resto, sem sobrar ficha. 24 dividido por 4. E aí, lá na tabuada do 4, a gente tem um número que vezes 4 vai dar 24, né? Vocês sabem qual é? 4 vezes 6, né? 6 vezes 4 é igual a 24. E aí, a gente tem resto igual a 0. Então, com as fichas azuis, a gente conseguiria distribuir para os 4 participantes, cada um ia receber 6 fichas e não ia sobrar nenhuma ficha. Porém, nas vermelhas ia ficar sobrando 2. Então, não dá para 4 participantes jogarem esse jogo, né? Porque lá no enunciado diz claramente que não pode sobrar ficha. Então, a resposta dessa letra B aqui é não, né? Esse jogo não pode ser disputado por 4 participantes, porque vão sobrar 2 fichas vermelhas, tá bom? Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? E aí, vocês têm alguma ideia de como que resolve essa questão? Nessa alternativa C aqui, ele quer saber qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo. O que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que verificar os divisores de 18, que são as fichas vermelhas, e os divisores de 24, que são as fichas azuis, e ver qual é o divisor, o maior divisor, que tem tanto no 18 quanto no 24. Porque aí eu vou conseguir dividir essas duas quantidades de fichas por esse mesmo número e não vai ficar sobrando nenhuma ficha, tá bom? Então, bora lá colocar aqui os divisores de 18, que são as fichas vermelhas. Quem são os divisores de 18? O 18 é divisível por 1, que dá 18, por 2, que dá 9, por 3, que dá 6, por 4 não é divisível, por 5 não é divisível, por 6 é divisível, que vai dar 3, por 7 não é divisível, por 8 também não, por 9 sim, que vai dar 2, e aí depois do 9 ele só vai ser divisível por ele mesmo. Então, esses aqui são os divisores de 18, tá certo? Agora, nós vamos fazer os divisores de 24. Bora lá. Vinte e quatro é divisível por 1, por 2, por 3, 4, por 5 não, né? Por 6, sim. Por 7, não. Por 8, sim. 9, 10 e 11 não, mas por 12, sim, porque 2 vezes 12 é igual a 24. E depois do 12, ele só é divisível por ele mesmo, 24, tá? Agora, muita atenção. Nós temos que encontrar o maior divisor que esteja tanto no conjunto dos divisores do 18 quanto no conjunto dos divisores do 24. Que número é esse? Vocês conseguem aí identificar esse número? O número 6, né? O 6, ele tá tanto aqui nos divisores de 18 quanto nos divisores de 24. É o maior divisor que está nos dois conjuntos, tá bom? Então, qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? 6 pessoas. É o máximo de pessoas que eu vou conseguir colocar nesse jogo e dividir as minhas fichas vermelhas e azuis sem deixar sobrar nenhuma ficha, tá bom? Exercício número 2. No autorama de Paulo foram colocados 2 carrinhos. O carro vermelho
que dá uma volta completa na pista em 40 segundos. E o carro azul, que faz o mesmo percurso em 60 segundos. Então, o carrinho vermelho, ele dá a volta na pista em 40 segundos. E o carro faz esse mesmo percurso em 60. Ele tem uma diferençazinha aí de tempo, né? Se esses carrinhos saíssem juntos, então, depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados à faixa de partida, né? O carrinho vermelho vai dar a volta em 40 segundos, o azul em 60, e ele quer saber se eles partirem juntos ali da linha de partida, quanto tempo depois eles vão estar juntos de novo ali na linha de partida. Vocês têm ideia de como que resolve essa questão? Bora lá ver como é que resolve? Então, gente, essa questão aqui é bem simples de resolver. Olha só, o carro vermelho, ele dá uma volta completa em 40 segundos, né? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os múltiplos de 40, tá bom? A partir de 40, né? Olha só, a primeira volta dele, ele vai completar em 40 segundos, né? A segunda, em 80 segundos. A terceira volta, ele completa em 120 segundos. A quarta volta, ele completa em 160 segundos. E assim por diante, né? Já o carrinho azul, agora nós vamos colocar aqui, ó. O carrinho azul, ele completa a primeira volta dele em 60 segundos, né? A segunda volta, ele completa em 120 segundos. A terceira, ele completa em 180 segundos. E assim por diante. Então, olha só, depois que eles saem ali da linha de partida, em quantos segundos eles se encontram de novo ali na linha de partida? Olha só, 120 segundos. Depois de 120 segundos, o carrinho vermelho vai estar terminando a sua terceira volta e o azul terminando a sua segunda. Nesse momento, eles se encontram novamente ali na linha de partida, tá bom? Então, a resposta, 120 segundos, tá certo? Bem simples, bem fácil de resolver essa questão. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho sobre múltiplos e divisores. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários do vídeo que eu vou responder, tá bom? E um beijo e até a próxima aula.